Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia, em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da política antimanicomial do Judiciário, instituída por uma resolução do CNJ. O objetivo é orientar juízes e tribunais em demandas que envolvam pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial e que estejam custodiadas, sejam investigadas, acusadas, rés ou privadas de liberdade. A resolução do CNJ foi publicada no dia 15 de fevereiro e atende a convenções internacionais de direitos de pessoas com deficiência e a Convenção da ONU sobre tortura e tratamentos ou penas cruéis e desumanas. As orientações determinam procedimentos nas audiências de custódia, o tratamento em saúde mental durante a prisão preventiva ou o cumprimento de pena, a possibilidade de extinção da medida, a progressão para tratamento ambulatorial em meio aberto ou transferência para estabelecimento de saúde adequado. A prioridade é não encarcerar essas pessoas. O ser humano tem uma tendência de não se preocupar com aquilo que ele não vê. Aquilo que ele não enxerga, ele não sente. Mas é fato que nós temos algumas milhares de pessoas que são tratadas de forma desumana no Brasil, e isso mereceu, inclusive, uma condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, cabe ao CNJ a supervisão do cumprimento das decisões da Corte, e esse cumprimento exige uma mudança na abordagem, no tratamento dessas pessoas. O trabalho exige articulação permanente do CNJ com o sistema de saúde, com os centros de atenção psicossocial, com toda a rede que atua nesse campo e ainda com os vários atores do sistema de justiça. A resolução do CNJ é parte das políticas penais de ciclo completo conduzidas pelo DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Carcerário e Socioeducativo, em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nós temos, ao longo dos anos, 15, 16 anos de incidência na política prisional, o tempo inteiro aperfeiçoando essa política penal, inicialmente com os nossos mutirões carcerários, lá no final da década de 2000, evoluímos para diversos outros projetos tópicos, que exigiam uma solução emergencial naquele momento, mas hoje com a consciência ampliada e sedimentada de que só uma política realmente de ciclo completo vai nos permitir atender aquele tripé da teoria clássica do penitenciário, que é proteger a sociedade, punir o culpado e restaurar e ressocializar o indivíduo. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Luiz Fernando Nigro, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também com Patrícia Carlos Magno, defensora pública no Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta que me dá margem a lembrar que ambos participaram da elaboração da resolução do CNJ que trata do assunto. E mais, ambos são doutores no tema. Defenderam tese que tratam dessa questão da luta antimanicomial, da questão da internação de pessoas, da internação forçada, que tem um histórico terrível no Brasil. Eu gostaria de começar com o doutor Luiz Fernando, então. Por que as pessoas, pode ser óbvio para alguns, mas é importante, por que as pessoas não podem, não devem ser internadas da forma como historicamente se fez no Brasil? É evidente que as internações, historicamente, vêm sendo aplicadas por longos períodos, elas são muito nefastas porque elas acarretam uma quebra dos vínculos sociais das pessoas que são colocadas nesses locais de internação, separados da sociedade. E hoje nós temos, de uma forma clara, que qualquer tratamento em saúde mental tem como propósito a reinserção social desses indivíduos. Então, é importantíssimo que os laços sociais sejam mantidos, que o modelo seja baseado no território,
Então, quando historicamente nós temos casos como da colônia de Barbacena, que ficou muito conhecido, pessoas que ficavam décadas ali naquele local, que nem se esperava o retorno dessas pessoas à sociedade, isso não mais é aceito. A ideia da plena e efetiva participação das pessoas, inclusive as pessoas com transtorno mental na sociedade, é uma ideia posta no nosso ordenamento, especialmente por força da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem como princípio a plena e efetiva participação dessas pessoas. A Convenção menciona as pessoas com deficiência intelectual ou mental, de natureza intelectual ou mental, entre aquelas abarcadas por essa Convenção, que no nosso país vigora com status constitucional. Então, não mais é possível, de acordo com o nosso ordenamento em vigor, com o compromisso internacional assumido por nosso país, que pessoas fiquem por longos períodos internadas. A internação é excepcional e essa excepcionalidade diz também do tempo que essas pessoas podem ficar afastadas apenas para aquele momento específico que possa ser um estágio para que elas possam retornar à sociedade, porque a ideia é que o modelo de tratamento é territorial em meio aberto. Eu quero ouvir a doutora Patrícia sobre a mesma questão. Eu sei que, além de doutora no assunto, a senhora defendeu uma tese. A senhora tem também um trabalho há mais de 10 anos em manicômios do Rio de Janeiro, é isso mesmo? O que a senhora aprendeu lá? Por que as pessoas não devem ser internadas? Para complementar a fala do Dr. Luiz Fernando e trazer um pouco do trabalho que foi a minha tese, que sistematizou essa quase uma década de experiência no manicômio e acompanhou as pessoas que foram desinternadas do manicômio judiciário, ou seja, aquelas que tinham não só o estigma da loucura, mas também o estigma da prática de crime, e juntando todos os saberes produzidos de que essas pessoas tem momentos violentos muito episódicos na sua trajetória, a gente acompanhou que o índice de reiteração criminosa, ou seja, aquelas pessoas que saíam e voltavam a ser selecionadas pela polícia praticando algum fato, é muito pequeno. Então, de todas as que eu acompanhei durante um ano de desinternação, que foram 64 audiências e 54 casos acompanhados por 2 anos, apenas 5 pessoas voltaram, todas por crimes assim, 3 por furto, uma por roubo e a outra por ameaça, e de modo que não era a pessoa responsável, mas a gente tem que olhar para a estrutura da sociedade. E aí eu vou falar de um ponto 2 que é muito importante. Quando a gente defende uma sociedade sem manicômios, quando a gente defende o tratamento em meio livre, no território, a gente está falando do reforço dos equipamentos da rede de atenção psicossocial, da RAPS, e não o desinvestimento nesses equipamentos, porque ninguém quer que as pessoas fiquem abandonadas à sua própria sorte. A gente defende aqui um redirecionamento da política pública que não chega às pessoas que são selecionadas ao mesmo tempo pela justiça e que também são usuárias do sistema de saúde, para que essas pessoas não sejam discriminadas, que elas tenham acesso ao mesmo tipo de tratamento que todas as outras têm nos equipamentos de saúde do Sistema Único de Saúde. A única diferença é que, uma vez que elas foram selecionadas pelo aparato repressivo do Estado, elas não podem escolher. Elas são obrigadas a se submeter ao tratamento, mas não nos moldes do afastamento, da internação, que é uma situação de tortura, mas nos moldes da política de saúde. Doutor Luiz Fernando, o senhor lembrou do caso de manicômios de Barbacena, de triste história, que são casos conhecidos até internacionalmente. O senhor diria que a situação no Brasil hoje é melhor do que era naquela época ou ainda se enfrenta casos graves como aquele? A situação é melhor, mas é evidente que ainda a existência de locais de internação de longo período, esses locais ainda existem, né? E é exatamente por isso da importância da política antimanicomial do Poder Judiciário, que é proposta, para que o Judiciário tome a frente dessa situação e não possa corroborar essa prática de internação de longo período. E com essas ferramentas, essas diretrizes que essa política vai ofertar aos magistrados, o que se espera é que o Judiciário
passe, então, a exigir que a política antimanicomial seja observada e também tem um efeito no Poder Executivo. Porque, como Patrícia disse, para que você redirecione o atendimento para o território, evitando esses locais de internação, você precisa reforçar essa rede que vai dar o acolhimento. Porque nós sabemos que a única forma de cuidado que pode dar um resultado para todos, para o indivíduo, para a sociedade, é aquela em meio aberto, sempre com todo o amparo técnico necessário para tal. Doutora Patrícia, há pouco o doutor Luiz Fernando falou sobre uma condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa de um caso que se deu em 1999 em Sobral, no Ceará. A senhora pode nos falar um pouco sobre isso? Eu acho importante porque quando a gente vai ao exemplo concreto, isso dá a real dimensão do problema. O que houve lá no Ceará em 1999? É o meu caso mais importante, né? Aquele que marcou um divisor de águas na minha história de pesquisadora e professora de Direitos Humanos é esse. É o caso da Damião Ximenes Lopes. É uma história cheia de detalhes, um dia a gente ainda conversa só sobre ela, de uma luta muito grande da irmã do Damião Ximenes Lopes, que junto com a mãe eram as pessoas que cuidavam dele, uma pessoa super tranquila, mas que tinha um diagnóstico psiquiátrico e que teve um determinado momento que estava resistindo para tomar seus medicamentos. Então eles levam esse homem para uma clínica onde ele já tinha passado internado outras vezes, já tinha feito referências de que ali tinha muita prática de violência e de tortura. E quando ele chega lá, ele é espancado absurdamente, um traumatismo craniano, ele estava amarrado, todo sangrando quando a mãe o vai visitar no dia seguinte, com as mãos amarradas para trás, e ele acaba vindo a óbito em decorrência disso, e aí tem 1000 detalhes o caso, mas o fato é que o Estado brasileiro, que tinha o dever de responsabilizar aqueles donos daquela clínica que recebia verbas do Sistema Único de Saúde, não o fez, quedou inerte. E aí essa irmã, que tinha uma internet de escada nos anos 90, leva o caso para o sistema interamericano. E aí a gente acaba vendo esse caso ter uma tramitação mais célere no sistema e vem a condenação. E essa mesma corte que sentencia acompanha o cumprimento das decisões, das suas próprias decisões, daquilo que ela definiu, a parte dispositiva dessa sentença. E aí o CNJ, o doutor Luiz Fernando pode falar melhor sobre isso, né, do seu lugar de juiz também, criou uma unidade para fazer o acompanhamento não só dessa, mas de todas as outras decisões internacionais contra o Estado brasileiro. Então, eu peço ao doutor Luiz Fernando que nos fale um pouco desse trabalho que a doutora Patrícia acabou de citar e nos fale também um pouco sobre a resolução do CNJ. Como eu lembrei no começo do programa, vocês dois participaram da elaboração da resolução. Queria que o senhor nos contasse o que diz a resolução em linhas gerais e que destaques o senhor dá, que pontos o senhor julga mais importantes. Mas eu vou pedir que o senhor faça isso logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos da política antimanicomial do Judiciário, instituída por uma resolução do CNJ. Os nossos convidados são Luiz Fernando Nigro, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também Patrícia Carlos Magno, defensora pública no Rio de Janeiro. Doutor Luiz Fernando, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Eu sei que o senhor faz parte de uma comissão que cuida de casos que têm repercussão internacional e que aconteceram no Brasil ligados ao tema do nosso programa. Sei também que o senhor participou da elaboração da resolução do CNJ. Então, eu lhe pediria que o senhor falasse do trabalho dessa comissão e dos pontos mais importantes da resolução. O grupo de trabalho que foi criado em 2021 e que teve reuniões entre 2021 e 2022, ele enfrentou uma questão importante, que é um dos pontos resolutivos dessa sentença, dessa decisão do caso Ximenes Lopes, que se referia à promoção da capacitação dos profissionais que lidam com questões de saúde mental. Então, esse grupo
fez essa análise, debruçou sobre o tema, fez uma sugestão que tange a essa formação das pessoas que lidam com saúde mental, de uma forma bem ampla, porque nós temos, além dos operadores do direito, que de alguma forma têm uma relação com o tema, temos também os médicos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais das áreas que de alguma forma têm relação com a questão da saúde mental. E, paralelamente a isso, também foi proposta, né, uma política antimanicomial do Poder Judiciário exatamente para que a gente pudesse apontar de uma forma clara, né, em razão do nosso ordenamento, e o nosso ordenamento é informado pelas leis internas, mas também pelos compromissos internacionais, para como que a gente poderia fazer para implementar diretrizes, procedimentos, né, de acordo com esse ordenamento, para que a gente pudesse dar esse passo, então, de você sair de um modelo hospitalocêntrico, que já não tem mais espaço no nosso ordenamento há mais de 20 anos, mas que ainda na prática você verifica a sua existência, né, para que o judiciário garanta que os seus membros possam, de uma forma ativa, zelar para que esse paradigma seja observado em todas as decisões, enfim, em todas as suas ações. E o que há de importante no Brasil é essa unidade de monitoramento e fiscalização das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque não adianta o Brasil se comprometer internacionalmente em observar certos ditames, né, comuns a todos aqueles que participam do grupo, e não ter uma forma de controle efetivo se, na prática, esses compromissos estão sendo observados. Essa é a grande questão, né? O Brasil é um país que aderiu a várias convenções internacionais, tratados internacionais de direitos humanos, mas o que nós ainda temos é o grande desafio de fazer com que esses preceitos desses tratados se verifiquem na prática. Então, essa unidade de monitoramento e fiscalização tem um papel importantíssimo, né? E certamente, juntamente com os operadores do direito, os juízes, defensores, promotores, poderá garantir que nós tenhamos um avanço muito grande nos próximos anos e, finalmente, possamos garantir, né, que não tenhamos mais práticas assentadas em modelos que não sejam o modelo hoje de compreensão da deficiência, que é o modelo social, que é o modelo que tem como valor maior a garantia de que as pessoas com deficiência, inclusive de natureza intelectual ou mental, sejam incluídas plenamente na sociedade. Eu queria acrescentar, né, puxando esse fio aí que Luiz Fernando começa, a destacar que o que a resolução do CNJ traz de mais inovador é o olhar sistêmico para essa pessoa em todas as etapas de um processo criminal. Então, uma pessoa que tem transtorno mental, foi diagnosticada, ou deficiência psicossocial, e a resolução já começa utilizando as terminologias de modo alternativo, justamente para convocar toda essa normativa. Desde a porta de entrada, ou seja, da audiência de custódia, passando pelo processo de conhecimento e execução penal, que no caso, se aquela pessoa é uma pessoa que foi considerada inimputável, porque ela não tinha condições de se adequar ao caráter ilícito do fato, passou por uma perícia no exame de sanidade mental, e aí o juiz sentenciou, então, a uma resposta penal, que é a medida de segurança, que não é pena, e que tem o conteúdo de tratamento. Essa pessoa vai ser direcionada para se tratar dentro do Sistema Único de Saúde, mas não só ao final do processo. Essa característica pode ser identificada desde aquele primeiro momento em que ela é presa, naquele momento em que ela estava numa fase de crise. E a resolução traz diversas definições. Ela já promete que vai vir acompanhada de um manual operativo, porque trata-se de uma área do saber que junta não só o direito penal, de execução penal, direito processual penal, mas também o campo do direito sanitário. Então, é uma área já que nasce interdisciplinar e que traz diversos desafios, porque não basta para o juiz, para o defensor, para o promotor, para o advogado, conhecer da normativa lá do Código Penal. É importante que conheça também das portarias
das instruções normativas do Ministério da Saúde, algumas que são conjuntas com o Ministério da Justiça. Então, a resolução do CNJ convoca todas as políticas nacionais sobre o tema, como, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade. Depois ela vai lá no finalzinho convocar também aquela política irmã que é para os adolescentes que entrarem em conflito com a lei. E o grande objetivo vai ser encerrar em 6 meses a porta de entrada. Então não pode mais mandar ninguém para esses espaços manicomiais, porque são locais de tortura, e em 1 ano, a partir de uma lógica de cada caso, de escutatória, que é o contrário de oratória, eu adoro essa expressão de uma amiga minha, Ludmila Correia, professora na Paraíba, a partir dessa escuta, das histórias de vida, projetos terapêuticos que vão indicar as pessoas para o território e aí fazer a desinstitucionalização. De modo que o que se propõe aqui no artigo 18, que é o meu artigo preferido, é que a gente vai testemunhar, a partir desse trabalho do CNJ, o encerramento desses espaços de tortura no Brasil. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação do Dr. Luiz Fernando Nigro, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também de Patrícia Carlos Magno, defensora pública no Rio de Janeiro. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ decidiu por unanimidade instaurar processo administrativo disciplinar contra o juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, para investigar possíveis irregularidades do magistrado na condução de processos. E, por maioria, o plenário também decidiu afastar Bretas do cargo até o fim das investigações. O juiz foi responsável por conduzir processos que apuravam supostos casos de corrupção. E o CNJ manteve a aposentadoria compulsória de juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso por baixa produtividade. O relator do caso, o conselheiro ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, afirmou que a magistrada teve conduta negligente no cumprimento dos deveres, comportamento incompatível com o bom desempenho do judiciário, além de violação da lei orgânica da magistratura. E o CNJ aprovou a participação de representantes de povos originários no Fórum do Judiciário, que monitora a efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas. 12 órgãos governamentais e não governamentais, entre eles 4 conselhos indígenas, passam a fazer parte do colegiado. O fórum é um passo para a solução de conflitos que envolvem comunidades indígenas e chegam à justiça. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Que tal iniciar o mês aprimorando seus conhecimentos em tecnologia da informação? É com o objetivo de capacitar servidores e colaboradores da Justiça que o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário está oferecendo diversos cursos da área de tecnologia que vão facilitar o dia a dia do seu trabalho e desenvolver as suas habilidades. A ideia é que todos conheçam e aprendam a aplicar de forma prática e eficiente as ferramentas de diversos programas, além de trabalhar com dados. Acesse cnj.jus.br/EADCNJ para saber mais. Agora, mudando de assunto, você sabia que para evitar a impunidade dos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, em 2012 foi editada uma lei que alterou o Código Penal para aumentar a contagem da prescrição desses crimes. Desde então, o prazo de prescrição passou a ser contado a partir da data em que a vítima completar 18 anos de idade. Essa lei foi importante pois muitas vítimas, por terem sofrido abusos quando crianças, só se sentem confortáveis para falar sobre esse tipo de agressão depois de adultas. Veja mais sobre esse tema no Instagram do CNJ. E a gente já te contou que o CNJ é o órgão que tem a competência de realizar o controle dos deveres funcionais da magistratura, podendo receber e dar andamento a reclamações contra membros e órgãos do Judiciário. Mas esses deveres funcionais se limitam à esfera administrativa e à financeira. Questões jurisdicionais
como discordâncias sobre méritos de decisão têm ritos próprios a serem seguidos por meio de recursos a instâncias superiores. Numa publicação nas redes do CNJ, explicamos detalhadamente o que é e como funciona um processo administrativo disciplinar. Acesse lá. Eu fico por aqui e até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Raimundo Santana, sou juiz titular da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com sede em Belém. 2 casos, mais ou menos recentes, chegaram até a 5ª Vara e, de certa maneira, impactaram, não só do ponto de vista emocional, mas também jurídico, e dada a relevância do tema, que trata de inclusão de crianças com necessidades especiais, crianças em idade escolar, com necessidades especiais, no sentido de que essas crianças tenham efetivamente um apoio durante a sua vida escolar. E isso criou um certo impacto emocional em mim, mas percebi posteriormente que esse impacto ele transcendeu a minha figura, porque lida com uma situação extremamente delicada. Trata não apenas do direito à inclusão, mas trata especialmente da afirmação da solidariedade como um valor jurídico exigível, não só do Estado, como da sociedade civil. O primeiro dos casos se referia a um aluno que tem o transtorno do espectro autista, e o reclamo era o seguinte: o aluno estava matriculado, no entanto, na sala de aula, ele não tinha um apoio didático, de maneira que o seu acompanhamento durante o período letivo era o seu desempenho e o acompanhamento era muito precário. Então, a família reclamava, e depois isso foi visto que outras famílias também reclamavam no mesmo sentido, de que apenas a figura do professor não seria suficiente para dar a devida atenção. Então, precisava de um profissional especializado de acordo com a necessidade daquele aluno para que ele pudesse ter um acompanhamento. E, no final, foi julgado procedente pedido para que esse acompanhamento com um profissional especializado fosse estendido a todos os alunos da rede pública que tivessem o mesmo tipo de necessidade, e não apenas que tivessem o diagnóstico do espectro autista, mas todos os outros que tivessem algum tipo de necessidade especial. O outro caso de natureza semelhante, mas de certa maneira bem mais ampla. Também uma ação proposta pelo Ministério Público, uma ação civil pública, que já remeteu o debate para o âmbito estadual, e tinha como foco a questão de fato uma resolução do Conselho Estadual de Educação que criava, no entender do Ministério Público, limitações para os alunos com necessidades especiais. Limitação em relação à quantidade de alunos em sala de aula e limitação em relação ao atendimento diferenciado desses alunos durante o período escolar. Não há uma lei estadual que especifique esse tipo de situação, então, não havendo uma lei estadual, essa resolução era a regra prevalente, e aí o Poder Judiciário se viu obrigado a intervir e criar, digamos, uma solução específica para esses alunos. Também não está limitada a alunos com espectro autista, é qualquer aluno que tenha uma necessidade especial. Então, hoje, a ideia de que essas crianças estão nas salas de aula, estão interagindo com as outras crianças chamadas regulares, já é um avanço. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos reconhecer que, cada vez que nós, como sociedade, apoiamos e damos as condições para que essas crianças possam desenvolver todo o seu potencial, não é apenas aquela criança que vai estar possivelmente se tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor, mas é a sociedade toda que ganha. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.